Fala, torcedor tricolor, bom dia, bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da vitória do São Paulo contra o Atlético Paranaense. Primeira partida das oitavas de final, São Paulo venceu 2-1, podia ter sido melhor se não tivesse tomado esse golzinho ali no final da partida, mas o São Paulo tem a vantagem para a partida da volta na próxima semana. Bora ver aqui o que a mídia está falou, né, dessa vitória do São Paulo, time que conquista a quarta vitória seguida sobre o comando do Crespo. Deixar os créditos aqui na descrição e ESPN Brasil, você que está chegando por aqui, ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino das notificações, tem vídeos aqui diariamente, mas agora bora pro vídeo. Quero rodar aí os gols da vitória do São Paulo sobre o Atlético Paranaense por 2-1, né? Vitória importante, Birner, claro, poderia ter sido melhor, São Paulo poderia ter feito 2-0 e tomou um gol assim numa distração e poderia até ter feito 3-0 São Paulo nesse jogo. Mas assim, com opções de jogadores no banco, o Crespo optou por Alisson no banco, o Crespo optou por nem colocar o Rafael no banco, por exemplo, né? O Pablo Maia fez o gol dele depois de muito tempo, finalmente saiu o gol do Pablo Maia, e com o Ferreirinha fazendo o gol dele, participando da primeira jogada também, sendo um dos destaques aí desse São Paulo, que fez essa vitória na conta ali contra o Atlético jogando no Morumbi. Não foi um grande jogo do São Paulo, o primeiro tempo eu acho que foi consideravelmente melhor que o segundo. Desculpa, Bobadilha e Luciano também, não Bobadilha e Luciano também depois fora. Entraram no segundo tempo. Rodriguinho começou jogando, que não vem começando, Pablo Maia não começou jogando, o Wendel, Pablo Maia começou jogando, o Wendel se machucou rapidamente, o Enzo teve que entrar na partida, no segundo tempo sai o Cedric, entra o menino Mike. Quem? Menino Mike, jovem jogador da base, campeão da Copa São Paulo Juniores pela equipe. Né? Cotia. Já revelou mais, né, Calçado? Mas vamos que vamos. O Crespo tá usando. Tá começando a usar, né? O Rodriguinho fez uma jogadaça no segundo gol. Fez uma jogadaça. Porque o Rodriguinho subiu aos 3 anos, né? Não é... Sim, mas é que ele tava encostado. O Crespo é que usava mais, né? Oi? Ele teve uma outra chance ali com o Rodriguinho, mas voltando aí ao jogo, eu acho que o Atlético, para mim, é um time com muitos veteranos, alguns que competem pouco. Cara, Patrick, Allan Kardec... Aparentemente um pouco fora de forma, Juliano, o Patrick. O Atlético também aparentemente um pouco fora de forma, não. Claramente fora de forma, bem fora de forma. Eu no olhar não tenho tanta certeza assim, você está dizendo isso. Mas o Atlético também poupou, porque o Atlético não está bem na Série B, precisa subir, é a prioridade do Atlético. E com um jogo que tem feito, apesar de criar muito, o time que perde gols e vulnerável, isso na Série B. Contra o São Paulo, acho que no segundo tempo fez um jogo um pouco mais igual ao do São Paulo. Esse cara mete o gol, hein? Viveiros? Fez uma grande fase de grupos da Libertadores pelo Atlético Nacional, que ajudou a classificar o Atlético Nacional. Fez gol contra o Inter, contra o Bahia. E hoje fez o gol aí que deixou o Atlético vivo. Aí é o lado 2-0 estava bem garantido pro São Paulo. Ele sabia na finalização com bastante facilidade. Então, o São Paulo perdeu muito para mim com as mudanças na capacidade de pressionar. Porque o São Paulo rouba muito a bola no campo de frente, pressiona muito, o time corre de maneira frenética, correu nesses últimos jogos e que ganhou. E hoje conseguiu fazer isso só no primeiro tempo, no segundo tempo já não conseguiu fazer tanto. A ideia do Crespo passa muito por isso, né? As perseguições individuais, os jogadores marcando muito em cima, fica até sem sobra na frente. Tanto é que você vê, por exemplo, 2 jogadores fazendo pressão na saída de 3 e o jogador que está do lado, ele ataca. Depois que o cara recebe a bola ali e o outro ataca, corre. E o São Paulo não conseguiu fazer isso hoje, não sei se faltou concentração, se foi uma questão tática, se foi uma questão física, a gente vai entender nos próximos jogos. O resultado é bom, mas não garante o São Paulo na próxima fase. Poderia ter sido melhor, né? Se o São Paulo tivesse sido mais contundente o jogo inteiro, mantivesse o nível dos últimos jogos, provavelmente teria feito 2, 3 gols de vantagem e teria resolvido a classificação. Agora está aberta. Muito bem. Chegando ao final, tem mais um minutinho de programa, quer falar? Pessoal, e para complementar o vídeo, tem mais um trecho aqui da ESPN Brasil, do Sport Center. Pessoal trazendo números da partida, analisando também ali os lances, falando sobre a contusão do Wendel. Bora acompanhar aqui o que o pessoal falou. Deu São Paulo contra o Atlético Paranaense e o Ferreirinha deixou mais um, hein? Vamos lá. Quem traz as informações pra gente é o repórter Eduardo Afonso. Diga aí, Xará. Olá, Edu Elias, meu xará. Olá, Elton Serra. Um grande abraço a todos os fãs de esporte que acompanham esta última edição do Sport Center nesta já madrugada de sexta-feira. Aqui, Copa do Brasil no Morumbi, mais de 42 mil pessoas viram a vitória do São Paulo contra o Atlético Paranaense por 2-1, que dá ao time de Hernan Crespo uma sequência de 5 partidas sem derrota, 4 vitórias seguidas, 3 pelo Campeonato Brasileiro e essa de hoje pela Copa do Brasil.
Brasil. E olha que o São Paulo poderia levar para Curitiba, para o jogo da quarta-feira que vem, uma vantagem ainda maior. Chegou a fazer 2-0. No primeiro tempo, por volta dos 30 minutos, após uma confusão na área, a bola sobrou para Alan Franco, que ajeitou para Pablo Maia. O pai do Mateu fez seu primeiro gol desde o nascimento do filho. Comemorou bastante e falou a respeito disso. Primeiro, estou muito feliz, né, de estar realizando esse sonho de ser pai e com certeza o gol foi dedicado a ele, ao primeiro, né, que seja de muitos que eu posso dedicar para ele. No segundo tempo, a jogada foi toda do Rodriguinho para que o Ferreirinha fizesse mais um gol. Aos poucos vai virando artilheiro do São Paulo. A gente começa a temporada limitando o número de gols que a gente vai fazer. A gente quer fazer o maior número de gols possíveis. Nos últimos jogos aí estou conseguindo fazer gol, estou conseguindo marcar. E parabéns ao Rodriguinho, fez a grande jogada ali, conseguiu me achar e eu também tive uma felicidade de finalizar bem ali e fazer o gol. Só que no finalzinho, quando os 2-0 pareciam garantidos, numa ótima jogada do ataque do Furacão, Viveiros, que foi um dos poupados pelo técnico Odair Hellmann, diminuiu para a equipe de Curitiba e deixou o confronto bem equilibrado para a semana que vem na Arena da Baixada. O São Paulo vai jogar lá por empate e por vitória. O Atlético, no mínimo, uma vitória por um gol de diferença para levar a decisão às penalidades máximas. Os técnicos também falaram, inclusive o Odair Hellmann estava bem chateado, bem indignado pela expulsão que sofreu já na parte final da partida. Só quero aproveitar para explicar a situação da expulsão, porque assim, na minha opinião, o jogador de São Paulo protegeu a bola, viu que ia perder a posse, se jogou, botou a mão na bola e ele estava encoberto, não viu, e eu cobrei que o jogador botou a mão na bola. E eu não fiz, eu não proferi nenhum palavrão, eu não saí Ele colocou a mão na bola, E aí ele disse que eu reclamei, que eu falei, eu disse, então da próxima vez eu vou botar os braços para trás, um negócio na boca, se eu não puder falar nem que o jogador de São Paulo botou a mão na bola, e ele tem experiência suficiente para levar esse tipo de lance. Mas às vezes eu acho que eles também são muito pressionados e acabam tomando algumas atitudes para justificar, mas eu prometo que não vou ser mais expulso. Acho que o time essa noite jogou bem, que mereceu uma diferença maior. Não aconteceu, mas faz parte. É importante um mata-mata quando você ganha. Depois vamos a falar quando o jogo de volta, o que vai acontecer, se vai ser suficiente ou não. Mas essa sensação de que foi pouco é legal. Eu gosto assim. Porque quer dizer que o time demonstrou que está jogando bem e que pode fazer ainda mais. Agora as duas equipes vão se dedicar ao Campeonato Brasileiro. O Atlético, 11º da Série B, joga em Curitiba domingo contra o Paysandu. É a abertura do retorno e o time está precisando encaixar uma sequência de vitórias para subir ao topo e brigar pelo retorno à elite do futebol brasileiro. Já o São Paulo vai até Porto Alegre enfrentar o Internacional, tentando manter a boa fase, quem sabe se aproximar do G4. O Wendel, que saiu machucado, será reavaliado, mas é uma lesão muscular no posterior da coxa, dificilmente terá condições. Mas Ferrarese e Dineno, que ficaram fora do jogo desta noite, estarão à disposição do técnico Hernan Crespo. Aqui do Morumbis, Eduardo Afonso, para os canais ESPN. Valeu, Edu Afonso, meu xará. Tá aí, podia ser melhor pro Tricolor? Acho que o torcedor São Paulino tá falando, podia, né? Tava 2-0 até o final. O Mistão mandando bem contra o Atlético Paranaense. E aí, o Tricolor com mais posse de bola, 65% contra 35% do Furacão, acabou levando o gol no final, que deixa a disputa bem aberta para o jogo da volta na semana que vem. Finalizações, 14 do São Paulo, 5 do Atlético Paranaense. Finalizações no alvo, 5-2, também vantagem tricolor. Grandes chances, 3-3. Ações na área rival, 17 contra 9. Então, o Crespo conseguindo uma boa sequência, né? Depois do empate contra o Bragantino, foram 3 vitórias no Campeonato Brasileiro e agora uma vitória na Copa do Brasil. Interessante ele falando que acha boa uma vantagem curta para deixar o time em alerta. A dúvida é o Wendel, né? Vamos dar uma olhada na contusão do lateral esquerdo do São Paulo. Num lance ali, sozinho ele se machuca, né? Até teve gente que falou, puxa, será que ele estava cavando um pênalti? Não. Acho que é acidente de trabalho, mas um lance que não, aparentemente, não é aquele tipo de lance que gera uma contusão.
ele ali na frente do goleiro Santos. E aí vamos ver se o Wendel, que fez boas partidas pelo São Paulo recentemente, se ele volta em breve ao São Paulo, que sofre tanto com contusões, né? E está à espera, por exemplo, do Lucas. O Lucas que deve voltar contra o Atlético Nacional de Medellín pela Libertadores. A gente lembra, 2 semanas de Copa do Brasil, essa semana e a próxima, depois 2 semanas de Libertadores, o São Paulo enfrentando então outro Atlético. O Elton Serra já volta para falar mais sobre esse jogo e a classificação do São Paulo contra o Atlético Paranaense e mais um gol do Ferreirinha, hein? Alô, Neto, tá chegando. Vai ter que botar a sunga de tigre, né? Será que vai ser? Ó, 28 jogos, 17 como titular do Ferreirinha, 7 gols, faltam 3. É a maior torcida do Brasil, hein, seu Elton? 2 assistências e 167 minutos para participar de um gol. Ferreirinha tá jogando muito. 2 gols nos últimos 2 jogos. Realmente é um jogador muito importante. O Zubeldia falava muito sobre talvez alguma fragilidade física que tem que poupar os minutos do Ferreira. Mas tá bem, né? E o outro Lucas Ferreira, que jogava muito com o Zubeldia, tá na espera para voltar, realmente perder o espaço do outro lado do campo. Mas o Ferreirinha tá bem e contando os gols, seu Elton. Sim, Edu. E a gente viu um jogo, foi um jogo bem curioso, porque o Atlético, ele tem jogado, né, com 3 zagueiros com o Odair Hellmann. O Atlético disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e ele tenta ainda encontrar essa formação para o Furacão. E o São Paulo também com a mesma formação, praticamente, né? Um cinturão no meio-campo de 5 jogadores. Uma linha de 5, muitas vezes, né? À frente dessa linha de 3. O Cedric e o Wendel fazendo as laterais. Mas eu acho que a participação por dentro foi muito mais importante para o jogo funcionar. O Riquelme teve muitas dificuldades, né? Para fazer essa marcação do Rodriguinho. O Dudu e o Patrick, né? Que foram os caras que ajudaram ali por dentro também. Foram sobrecarregados até por esse jogo interno do São Paulo. O São Paulo teve, né, a oportunidade até de fazer um placar talvez um pouco mais tranquilo, mas foi um time que conseguiu ser bem eficiente, né? O gol do Pablo Maia, que eu acho que premia também um jogador que vive essa questão de sair do time por lesão, retornar. A dupla com o Alisson ela é desfeita por um ou por outro, né? E os dois não conseguem jogar juntos. E aí o Crespo acha essa formação com 3 zagueiros e acomoda o Pablo Maia para fazer um volante por dentro, né? Normalmente ele faz um volante pela esquerda, porque tem o Marcos Antônio, tem o Rodriguinho. E aí o ataque com muita mobilidade, né, Edu? Sem o Luciano, né? E aí sem o Luciano, sem o Lucas, sem o Oscar, mas o Luciano, que tem sido importante, né, o jogador anárquico do time do Crespo, o Ferreirinha foi bem, né, acabou sendo importantíssimo para essa vitória do São Paulo em casa. Repito, a vantagem poderia até ter sido maior, o São Paulo ir para a Arena da Baixada com uma tranquilidade ainda maior para enfrentar o Atlético, mas mostrou muita consistência. E que bela jogada do Rodriguinho, mais um que vai aparecendo. São Paulo de vez em quando vai aparecendo uns jogadores aí para todo mundo ficar de olho, né? O Rodriguinho tem 21 anos de idade, não é nenhum jogador de idade baixa, né? Sub-20, já tem 21 anos de idade, mas pouco experimentado. Estava no time sub-23, né? Equipe. Tá aí o Elton, então, falando sobre o Rodriguinho, que já há algum tempo ele vem ali na mira, né? Entrou uma temporada, depois ficou um tempão sem jogar, agora foi importante. O São Paulo, que entre as metas para a contratação, tem ali a opção de um meio de campo. E o fato de ter o Rodriguinho em ascensão, talvez ponha um certo freio nessa pressa aí para comprar um jogador de meio de campo. Rodriguinho ganhando espaço com o Hernan Crespo. São Paulo que volta a campo no domingo contra o Internacional. O jogo no Morumbi mais uma vez. No mesmo dia, o Atlético Paranaense recebe o Paysandu pela Série B, que a gente acompanha aqui nos canais ESPN. Mas você falava do Rodriguinho, um reserva que entrou e mandou bem no jogo de hoje. Passa a ser uma peça importante, né, pro Crespo. E essa confiança. Há muito tempo se fala que o Rodriguinho tem talento, jogador da base e tal. De repente, essa arrancada. Dizem que ele está treinando muito bem, né, Elton? Sim, a gente lembra do jogo contra o Náutico, né? Ainda com o Zubeldia. Entrou, fez gol, né? Na própria Copa do Brasil.
lá no Recife, né? Fazendo um bom jogo. Ele fez um bom jogo contra o Fluminense também. A gente tem que lembrar, né? Jogador que conseguiu contribuir bastante para essa equipe enquanto esteve em campo. Ele, naquele jogo contra o Fluminense, se não estou enganado, ele entrou no lugar do próprio Alisson ali no início do segundo tempo e fazendo essa função, né, de volante, meia pelo lado direito, contribuindo bastante. Eu acho que vai achando opções também o Crespo para esse elenco que tem sofrido com lesões, né? Perdeu o Rian, perdeu o Oscar, tem o Lucas, tem o Caleri, muitos jogadores aí importantes fora. E eu acho que olhar para esses jogadores jovens, que o São Paulo, a gente já falava algumas vezes, alguns apareceram, desapareceram, tiveram algumas chances, o Lucas Ferreira, tem o próprio Rodriguinho, né, que apareceu também na Copa do Brasil em fases anteriores. Então é um São Paulo que vai encontrando pelo menos soluções dentro da sua própria casa, Edu. Como historicamente foi, né? Eu acho que a partir de agora se coloca assim como um dos postulantes ao título, precisa confirmar, obviamente, a classificação para a próxima fase, mas consegue uma vantagem em casa que permite, né, um empate na Arena da Baixada. O Atlético não vive uma boa temporada, se colocava o Atlético como um dos favoritos da Série B do Campeonato Brasileiro, não consegue nem entrar no G4 da competição, já teve mudança de técnico, vive essa instabilidade, teve até aí uma entre aspas, limpeza da Arena da Baixada, depois daquela questão do ano passado, do pacto, né? Até chamou um padre para poder benzer o estádio. Tem também usado da fé para tentar fazer o Atlético retomar os seus caminhos em 2025. Então, o São Paulo pode se aproveitar desse momento de instabilidade. Um jogo que já foi final de Libertadores, né, Edu? Acaba sendo aí um confronto de um favorito à Copa do Brasil contra um que está tentando retornar à elite do futebol brasileiro. O Atlético Paranaense que tem bons jogadores, né? O Zapelli, o Viveiros, o Allan Kardec, achei que ia ter lei do ex também, o Patrick, e o São Paulo também com um time reserva, ou misto, né? O time, para falar o certo, o time mesclado. Uma prova, a Fernanda, sua esposa, é muito fã do Jandrei, foi o goleiro. É a maior prova que o time era misto, que o Rafael não estava no gol, não é? Bastante fã do Jandrei, muito fã do Jandrei. Quando ele não joga, inclusive, o fanatismo aumenta ainda mais, Edu. Mas é realmente um mistão, né? Do São Paulo, mas com jogadores de qualidade e mantendo a identidade de jogo. Eu acho que é um ponto importante a se colocar também. Mesmo com a equipe alternativa, alguns jogadores poupados, o Crespo mantém a estrutura do time, né? Com 3 zagueiros, 2 alas com liberdade, 3 jogadores por dentro e 2 atacantes, independentemente de quem começa a partida. É isso. E é importante também dar essa minutagem para os jogadores, inclusive para o Jandrei, né? Nesse caso, jogar, ter essa oportunidade no Morumbi, num jogo que vale, num mata-mata. Enfim, por falar em jogo que vale, você não sabe o que é um Corinthians... É isso, torcedor do São Paulo, a repercussão da vitória ontem contra o Atlético Paranaense, resultado importante. O São Paulo vacilou, tomou o gol ali no finalzinho da partida. Podia ter sido uma vantagem melhor, né? 2-0, seria uma excelente vantagem para a partida da volta, lá na casa do Atlético Paranaense. Mas o São Paulo conquista um resultado importante. Vem aí de uma sequência boa de resultados, a 4ª vitória seguida, 3 vitórias no Brasileiro e uma vitória na Copa do Brasil, nessa primeira partida, né, das 8ª de final. Aqui os números da partida: posse de bola, São Paulo com 65, finalizações 14, finalizações no alvo 5 do São Paulo, 2 do Atlético, grande chance 3 para cada time, ações na área rival 17 do São Paulo, 9 do Atlético. O São Paulo fez um bom jogo. A notícia que preocupa o torcedor, que preocupa ali a possível lesão do Wendel, né? A gente torce para que não seja nada grave. Vamos ver o que o São Paulo vai divulgar hoje, né? Possivelmente vai divulgar ali alguma nota em relação ao Wendel, que saiu machucado, preocupa bastante o torcedor, mas a gente torce para que não seja nada grave. O São Paulo que já vem convivendo com muitas lesões, jogadores importantes que estão de fora, mas é torcer para que não seja nada grave, né? Que ele esteja aí à disposição, quem sabe, das próximas
partidas. Ontem um time bem mesclado, o Crespo poupando alguns titulares, o Rafael mesmo nem foi ali para o banco de reservas, o Jandrei, que recebeu muitas críticas do torcedor ontem, né? Muita gente criticando o Jandrei, falando, se perguntando até, né, por que não dá chance até para outro goleiro ali, reserva. O Jandrei muito criticado pela torcida, mas o importante foi que o São Paulo conquistou a vitória e a vantagem para a partida da volta. O Rodriguinho também muito elogiado pela torcida, e o Ferreirinha, que chega aí a 7 gols, e o Neto, que fez ali aquela promessa, né, de que se o Ferreirinha chegasse a 10 gols ia vestir uma tanga, e agora resta apenas 3 gols. Ontem mesmo estava vendo os comentários ali nas redes sociais, praticamente, né, todas as torcidas ali na expectativa já do Ferreirinha chegar à marca dos 10 gols, porque querem ver, né, o Neto vestido, né, de tanga, porque ele fez ali essa promessa, e praticamente todas as torcidas estão aí na expectativa e na contagem regressiva, né, para o Ferreirinha chegar à marca dos 10 gols. Restam apenas 3 gols e acredito que ele vai bater sim, né, esse número aí de 10 gols com a camisa do São Paulo nessa temporada. Mas foi um resultado muito importante. O São Paulo fica ali a frustração do torcedor em relação ao gol que tomou no final da partida. Podia até ter sido uma vantagem maior, 3 gols. O São Paulo acabou tomando o gol ali no finalzinho, mas eu acredito que vai se classificar sim, essa partida aí fora de casa. O São Paulo pode sim fazer um bom jogo e garantir a classificação para as quartas de final. Vamos aguardar os próximos jogos. Final de semana tem Campeonato Brasileiro contra o Internacional. São Paulo, se conseguir a vitória, os 3 pontos contra o Inter, pode encostar ali no G4. Esse jogo que vai ser no domingo às 20h30. O São Paulo agora no momento tem 22 pontos. Se vencer, pode ir a 25 pontos, né? Pode encostar ali no G6, ficar próximo ali já mais do G4 também. Vamos aguardar essa partida. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.